Olá, meus irmãos, bem-vindos ao canal Ministério Palavra do Senhor. Vamos dar continuidade ao estudo do livro de Números. Hoje, o capítulo 11 é um capítulo denso, é um capítulo tenso, cheio de questionamentos e aplicação para nossas vidas, como toda a Bíblia, mas esse aqui é especialmente muito aplicável na nossa vida. Capítulo 11, o povo, né? O povo já tinha saído lá do Monte Sinai, estava caminhando e começou novamente, outra vez, apesar de todo o sustento de Deus durante a caminhada desse povo, começou a queixar-se das dificuldades que estavam passando, né? E quando Deus, quer dizer, Deus é onisciente, mas isso aqui é uma figura de linguagem. Quando Deus fala assim, quando Deus os ouviu, a sua ira acendeu-se, o fogo da parte do Senhor queimou entre eles e consumiu algumas extremidades do acampamento. Então o povo clamou a Moisés e este orou ao Senhor e o fogo extinguiu isso. Você vê o nível de intimidade com Moisés, né? Intimidade de Moisés. E aí, qual era a reclamação do povo? Vocês se lembram que quando saiu o povo hebreu do Egito, os israelitas, não saíram só os israelitas, saíram outros também, estrangeiros, né? Saíram estrangeiros no meio dele. Tanto que fala assim, um bando de estrangeiros que havia no meio dele encheu-se de gula, até os próprios israelitas tornaram-se a queixar, diziam: antes tivéssemos carne para comer, nós nos lembramos dos peixes que comíamos de graça no Egito e também dos pepinos, das melancias, dos alhos coróis, das cebolas, dos alhos. Mas agora perdemos o apetite e nunca vemos nada a não ser este maná. Maná é uma palavra hebraica, quer dizer o que é isso? O maná era como uma semente de coentro, né? Tinha aparentemente uma resina que o povo colhia, né? A sua porção diária, senão ficasse todo estragava, né? Moíam essa semente no moinho manual, no pilão, depois cozinhavam o maná e fazia bolo. O bolo tinha gosto de bolo amassado com azeite de oliva, com o nosso azeite. E caía quando o orvalho da noite caía. E Moisés, meu irmão e irmã, ouviu todas as famílias se queixando, cada uma a tenda do encontro. Então se acendeu a ira do Senhor. E isso pareceu mal a Moisés. Ele perguntou ao Senhor: por que trouxeste este mal sobre o teu servo? E foi por não te agradar de mim que colocaste sobre meus ombros a responsabilidade de todo este povo? Moisés aqui estava sentindo o peso da responsabilidade diante das reclamações, né? Por acaso fui eu quem concebeu este povo? Foi eu quem o deu à luz? Por que me pedes para carregá-lo nos braços, como uma ama carrega um recém-nascido para levá-lo à terra que prometeste sob juramento aos seus antepassados? Onde conseguirei carne para todo este povo? Eles ficam se queixando contra mim, dizendo: dê-nos carne para comer. Não posso levar todo esse povo sozinho, essa responsabilidade é grande demais para mim. Se é assim que vais me tratar, mata-me agora mesmo, se te agradas de mim, não me deixes ver a minha própria ruína. Você está vendo aqui a lamentação de Moisés com Deus, né? A lamentação de Moisés com Deus. E às vezes a gente reclama, né? Da vida, a gente reclama muito. Eu me lembro aqui do profeta Abacuque, né? Que no exílio babilônico, o Senhor ele questiona Deus: o Senhor me mandou com a terra de gente pior do que eu? É uma coisa para a gente pensar lá na frente, né? E aí, o Senhor fala com Moisés a seguinte coisa: reúna 70 autoridades de Israel, que você sabe que são líderes e supervisores entre o povo. Leve-os à tenda do encontro para que estejam ali. Eu descerei e falarei com você e tirarei do espírito que está sobre você e o porei sobre eles. Tirará do espírito que estava sobre Moisés. Aqui o espírito de letra maiúscula. É o Espírito Santo. É o pneuma. É o Espírito Santo. É o Ruá, o Espírito de Deus. E Deus iluminaria os 70 líderes com o Espírito Santo. Não é que saiu de Moisés e foi para ele. Deus também capacitou aqueles líderes para que fossem líderes nessa questão aqui.
Eles os ajudarão na responsabilidade de conduzir o povo de modo que você não tenha que assumir tudo sozinho. Meu irmão e minha irmã, aqui a gente tira um ensinamento para a nossa vida. Você acha mesmo que você tem alguma capacidade de tocar a sua vida sozinho? Todos os seus dons, talentos, eles são dados por Deus e amplificados pelo Espírito Santo para serviço do reino e serviço ao próximo. O Espírito Santo é quem te capacita e quem te ilumina para carregar todo o fardo das nossas vidas. Nosso fardo é pesado, mas o de Jesus é leve. Eu já disse lá. É preciso a gente entender isso aqui, que o Espírito Santo nos conforta, nos consola e nos fortalece e nos capacita a entender a direção a ser tomada. Diga a seu povo: consagrem-se para amanhã, pois vocês comerão carne. O Senhor os ouviu quando se queixaram a ele, dizendo: se tivéssemos carne para comer. E agora o Senhor lhes dará carne. Vocês não comerão carne apenas 1, 2 dias ou 5, 10 dias, mas um mês inteiro, até que lhe saia carne pelo nariz. Vocês têm um nojo dela, porque rejeitaram o Senhor que está no meio de vocês e se queixaram a ele, dizendo: porque saímos do Egito. Então você está vendo que o povo vai sofrer a consequência dos pedidos da reclamação. Assim Deus faz conosco também. Tem horas que Deus nos concede aquilo que pedimos, e na maioria das vezes pedimos mal, para que nós aprendamos e nos voltemos a Ele, né? Moisés, porém, falou assim: aqui estou eu no meio de 600.000 homens em pé, e diz: dar-lhes carne para comer durante o mês inteiro. Será que haveria o suficiente para eles se todos os rebanhos fossem abatidos? Será que haveria o suficiente para eles se todos os peixes do mar fossem apanhados? O Senhor respondeu a Moisés: estará limitado o poder do Senhor? Agora você verá a minha palavra se cumprirá ou não. Aqui Deus responde a Moisés assim: eu sou o Senhor, eu não estou a serviço de vocês. Muito ao contrário, eu libertei para que vocês fossem meu povo, me adorassem e levassem a minha palavra para que eu fosse conhecido por todas as nações. Então Deus não é o nosso empregado nem nosso mordomo. Eu acho muito grato que a pessoa fala assim: deixa Deus trabalhar, como se Deus fosse nosso empregado. Tudo errado, essa teologia que fazem aí, teologia em busca de prosperidade, de bênção, tudo errado. A maior bênção é Jesus Cristo está na nossa vida, é a nossa salvação. Então Moisés contou o povo, reuniu as 70 autoridades dentro do povo e as dispôs ao redor da tenda. O Senhor desceu na nuvem e falou: tirou. E aí, quando fala tirou do Espírito que estava sobre eles, pôs sobre os 70 autoridades, quer dizer que Deus iluminou as 70 autoridades, né? Ou seja, capacitou-os, né, para aquela questão. Quando o Espírito veio sobre eles, o Espírito Santo veio sobre eles, essas autoridades profetizaram, mas depois nunca mais se tornaram a fazê-lo. Meu irmão, minha irmã, essa é uma época que tem aparecido aí muita gente: não, porque eu profetizo sua vida, profetizo tudo. Se você não abrir a Bíblia, você não vai encontrar profecia nenhuma. Tudo que está aqui, tudo quanto é profecia está aqui. A época das profecias de Deus está contida aqui. O que você tem hoje é a iluminação para o entendimento da mensagem. A Bíblia é fechada, completa, então ninguém pode profetizar nada mais. Precisa entender isso, que tem a iluminação do Espírito Santo para entender a mensagem que é direcionada a você, às vezes para falar para uma pessoa uma palavra de exortação. Precisa entender e conhecer a palavra. O Espírito, aí, entretanto, 2 homens chamados Eldade e Medade ficaram no acampamento. Ambos estavam na lista das autoridades, mas não tinham ido para a tenda. O Espírito também veio sobre eles e eles profetizaram no acampamento. Então certo jovem contou a Moisés: Eldade e Medade estavam profetizando no acampamento. Josué, filho de Nun, que já era jovem, interferiu e disse: Moisés, meu senhor, proíbo. Mas Moisés respondeu: você está com ciúme de mim? Quem dera todo o povo fosse profeta, se o Senhor pusesse o seu espírito sobre todos eles. Então Moisés e a autoridade de Israel voltaram para o acampamento. E o Senhor, depois disso, meu irmão, enviou um vento que trouxe codornizes do mar e fez cair por todo o acampamento a uma altura de 90 centímetros, espalhando em todas as direções, num raio de um dia de caminhada, durante todo aquele dia, naquela noite, durante todo o dia seguinte. O povo saiu e recolheu codornizes. Ninguém recolheu menos de 10 barris. Então eles estenderam para secar ao redor do acampamento. Mas enquanto a carne ainda estava entre os seus dentes,
Antes que ele ingerisse a ira do Senhor, acendeu-se contra o povo e ele o feriu com uma praga terrível. Por isso o lugar foi chamado Quibrote Atavá, porque ali foram enterrados que tinham sido dominados pela gula. Ou seja, Deus deu os cordonizes e ainda deu uma chance do povo não ficar guloso, né? Mas eles cometeram a gula e ali eles foram consumidos pela ira de Deus. Então, meu irmão, o que são Deus fez sobre nós, que nós aprendemos que as bênçãos do Senhor são sempre aquelas que o Senhor quer para nós, não aquela que nós desejamos. Precisa entender que a oração Pai Nosso fala, seja feita a vontade dele, não a nossa. Deus nos abençoe. Amém.